Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de ir para a palavra, eu gostaria de fazer um convite rapidamente. Toda semana nós estamos publicando os vídeos nas nossas redes sociais, no nosso canal da igreja. E eu queria te fazer um convite muito especial, que você possa estar nos ajudando nesse trabalho, possa estar acessando as redes, possa estar acompanhando o trabalho da igreja, sendo alimentado por uma palavra e permitir que alguém seja alimentado por uma palavra da verdade. O nosso canal do YouTube é youtube.com.br/c/ccfe. Então, acesse, compartilhe os vídeos, curta os vídeos, amém? Porque nós estamos nesse projeto de divulgar a igreja e você faz parte desse projeto de estar levando a palavra de Deus a outros estados, a outros povos, a outras nações, como ocorreu no encontro de jovens, né, que pessoas de outros países estiveram acompanhando o culto, e isso tudo é para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Um texto aparentemente simples, mas extremamente impactante. Um versículo transformador, que revigora, que transforma, que cura, que sara, que liberta. Tudo dentro desse versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28. A palavra vai dizer bem assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, algumas versões sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só esse versículo, amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Pai, diante da tua presença, Deus. Mais uma vez nós oramos, ó Pai, a Ti, engrandecemos o Teu santo nome, pois entendemos que a Tua presença é real neste lugar, Pai, e sentimos o Teu Espírito neste lugar, Pai. Nós pedimos a Deus que essa noite o Senhor possa continuar conosco, Deus, fazendo a Tua vontade, Pai, não aquilo que queremos, não aquilo, ó Pai, que seja simplesmente desejo do nosso coração, mas sim a Tua vontade, Pai. Como foi lida a Tua palavra, Senhor, fala conosco aquilo que Tu queres, ó Pai, nos direciona, alegrar o Teu coração essa noite, Pai, e fala com cada um de nós, ó Deus, a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Interessante que a nossa vida, ela é repleta de escolhas, e isso de fato não é novidade para ninguém. Todos os dias estamos envolvidos em processos de escolha. É interessante que todos os dias estamos participando de eventos que exigem de nós escolhas. Exige de nós uma seleção de uma opção. Exige de nós, entre várias opções, ele traz aquela necessidade que devemos escolher uma. Aquela predileção está sobre o nosso dia todos os dias. E é interessante que dentro desse contexto de escolha, existe uma escolha que nos acompanha todos os dias, independente se eu estou na igreja ou não, essa escolha ela está comigo todos os dias. E que escolha seria essa, pastor? A escolha se eu vou permanecer fiel, se eu vou permanecer firme, se eu vou permanecer caminhando com Cristo, ou a escolha se eu vou escolher as demais coisas. Que escolha seria essa? A escolha que eu vou caminhar em dependência com Deus, ou a escolha que eu vou escolher depender nas demais coisas? Então, esse conjunto de escolhas, eles ficam dia após dia batendo na nossa porta e perguntando: e aí, Ricardo, o que você decide ou o que você escolhe? É interessante que quando nós vamos observar dentro desse contexto de escolha, o que nós vamos escolher? Quando nós escolhemos ou tomamos a decisão e falar: olha, dia após dia eu vou escolher a Cristo. Dia após dia eu vou escolher a fidelidade. Dia após dia eu vou escolher caminhar com Ele.
Aí nós passamos lá no Evangelho de João, capítulo 6, 68, algo lindo vai acontecer conosco. Jesus Cristo fala para os discípulos bem assim, olha, os demais foram embora, os demais não prosseguiram com a gente, e vocês, o que vocês acham, por que não voltam também? E aí Pedro dá aquela resposta belíssima, Senhor, para onde é que eu vou, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Se eu escolho andar contigo, eu estou escolhendo aquele que tem a palavra de vida eterna. Agora também tem um outro lado, qual a escolha eu vou ter para a minha vida no dia de hoje ainda, ou no dia de amanhã? Eu vou escolher as demais coisas. Então caímos num quadro que Jesus Cristo nos dá uma aula espetacular. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, ele narra a história de um homem que derruba o seu celeiro, constrói um maior e fala bem assim para a sua alma, alma, agora eu vou deitar, folgar e regalar-te. E naquela mesma noite ele dirá, louco, ainda essa noite te pedirão a tua alma, e tudo o que você tem preparado para quem será? E aí todos os dias nós estamos no processo de escolha, e todos os dias coisas presentes tentam nos cercar, tentando fazer com que escolhemos as demais coisas. E aí existe um item que ele se agrega a esse contexto de escolha, que são os convites. Convite, ele está à porta a todo momento, e é bom receber convite. Quem não gosta de receber convite? Pensa comigo, quando chega aquele convite de um casamento, o casal chega e te entrega um convite, você se alegra, porque gera aquele sentimento de reconhecimento, aquelas pessoas lembraram de mim, aquelas pessoas me deram a oportunidade de estar aqui. E o melhor de tudo, que 90% dos cristãos pensam que no final de todo casamento tem a comida. Na verdade, então como não se alegrar quando se recebe um convite? E aí esses convites, eles nos cercam em todos os momentos, e também tem a sua observação. Todos os momentos nós estamos recebendo convites que vai nos fazer bem, e também estamos recebendo convites belíssimos, que vai ser destrutivo. E aí Jesus Cristo nos dá uma aula tremenda também, num período da sua tentação, acerca dos convites. Aquele momento que ele está completando ali o seu período, então chega para ele e fala, olha, pega esse pão, pega essa pedra e transforma ela em pão. Olha que convite belíssimo, 40 dias com fome, por que não transformar aquela pedra em pão e comer? E esse convite chega para a gente todos os momentos, converte essa pedra em pão e come. Aí em outro momento vai lá para o cume do monte e olha todos os reinos e fala assim, olha, se me adorar, tudo isso vai ser teu. Aquele que tem aquela sensação, aquele desejo de domínio, de senhorio, ele iria aceitar aquela proposta de se prostrar e tomar o domínio de todos os reinos. Olha que convite lindo, eu vou comandar, eu vou ser o general, enfim. E todos os dias chega esse convite, olha, me prostre e te adoro, que você vai reinar sobre isso. E isso é comum acontecer na vida de todas as pessoas. Ninguém está isento de passar por isso. E aí é triste saber também que nos dias de hoje existem pessoas que aceitam os convites belíssimos independente da sua consequência. O convite pode ser maravilhoso, pode ser tremendo e tiver uma consequência ruim. Geralmente as pessoas aceitam. E um exemplo claro disso, vamos dizer, o corrupto, ele é honesto e aceita a corrupção. Um convite maravilhoso dele ficar rico com a consequência de ser preso e passar vergonha dentro de uma sociedade, uma nação, enfim. E um outro modelo também seria a igreja que vende os seus membros à política ou a negócios. Também se corrompe, também se entrega. Aceita um convite bonito e simplesmente ela se corrompe, ela se perde, porque aceitou um convite belíssimo, de promessas belíssimas, mas que seu estado fim é simplesmente assassinar uma igreja inteira. E aí aonde eu gostaria de chegar com isso? Que os convites dentro desse universo de escolha, eles estão nos acompanhando todos os dias. E quais os convites que você tem aceitado no seu dia a dia, que eu tenho aceitado no meu dia a dia? Quais os convites que eu tenho aceitado ministerialmente, que eu tenho aceitado profissionalmente, que eu tenho aceitado dentro da minha família? Quais convites têm surgido? E aí eu queria trazer uma palavra muito séria, sabe por quê?
Vamos pensar um pouquinho comigo, os convites de hoje, agora relacionando a igreja. A igreja tem perdido a essência de fazer um convite genuíno, a qual Jesus Cristo fez. Você já parou para perceber que o convite da igreja hoje está sendo bem assim: olha, quer ser próspero? Venha. Olha, quer ter? Venha. Olha, quer ser? Venha. Olha, quer conquistar? Venha. Quer ter a vitória? Venha. Olha que convite que a igreja faz e as pessoas aceitam ou recebem, porque é algo que alimenta o meu eu, vai satisfazer a minha vontade. Eu vou ficar extremamente feliz se isso acontecer. Só que olha que tremendo, Jesus Cristo, e através da sua palavra por completo, Ele faz um convite simples, mas transformador na vida do necessitado. Como o pastor ministrou agora há pouco nesse altar: olha, tem dificuldade, tem momentos difíceis, venha a Jesus Cristo, porque Ele pode operar um milagre. É simples. Não é a placa denominacional que vai determinar o que você vai receber, não, é Jesus Cristo que vai mudar a sua história. Aí caminhamos mais um pouquinho, olha só, nós vamos observar o tanto que a Bíblia é criteriosa nesse convite. Nós vamos perceber que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, fala algo lindo que vai se conectar a esse texto que nós acabamos de ler. A palavra vai dizer bem assim: olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem ouvidos e ouve diz, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser que beba da água da vida. Olha que convite bonito, sem muito enfeite, vamos dizer assim. E aí nós caminhamos mais um pouquinho, Jesus Cristo, o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 e 38, o próprio Jesus Cristo, no meio de uma festa, no último dia, ele fala algo impactante: olha, está com sede, vem a mim e beba. Se você crê em mim, vai fluir rios do seu interior. E ali ele começa a fazer um convite revigorante a nossas vidas. E aí eu queria entrar nessa palavra e entrar nesse contexto que eu queria convidá-los essa noite, como o pastor já convidou. Eu não sei a forma que você tem entrado aqui, mas eu conheço uma solução chamada Jesus Cristo. Sabe, eu não posso te falar, vai ser resolvido, mas eu posso falar, Ele pode resolver. Eu não posso falar para você, você vai sair com aquilo que você entrou esperando, mas eu posso te dizer que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Essa igreja está sobre todas as coisas, e não é marionete de ninguém. Ele não faz porque eu estou pedindo, mas Ele faz porque você tem fé. Se você tem fé, meu irmão, hoje você vai se encontrar com Cristo, amanhã você vai se encontrar com Cristo, e sua vida vai ser mudada. Sabe, caminhamos um pouquinho mais acerca desse convite, entramos nesse texto. Olha que texto espetacular: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviá-los. Sabe o que é tremendo? Que muitas vezes a gente observa esse texto, ele é muito falado, ele é muito comentado, as pessoas pregam, fazem de tudo. Só que muitas vezes ele é apresentado, ou muitas vezes ele é, como se diz, ele é explanado de uma forma muito genérica, muito superficial, muito pela metade. Muitas vezes na aplicação desse texto eu prefiro deixá-lo ele numa aplicação errada. Eu vou trazer esse texto para aquelas pessoas que precisam, para o que está perdido, para o ímpio, para essas pessoas que estão fora da igreja. Essas palavras são para elas. Só que se observarmos com bastante carinho, Jesus Cristo está falando para mim e para você: pode vir, se está oprimido, eu vou aliviar. Sabe, Jesus Cristo não está definindo uma classe, não está definindo um grupo, mas Ele está dizendo: olha, a qualquer um que estiver oprimido ou sobrecarregado, pode vir a mim que eu vou aliviar. Sabe, nós caminhamos um pouquinho e é muito sério. O primeiro ponto é Jesus Cristo fazendo o convite: vinde a mim. Quem aceita esse convite? Quando Jesus Cristo fala bem assim: vinde a mim, quem aceita esse convite? Sabe, Jesus Cristo não está dizendo assim, ó, vá a fulano, ou vá a ciclano, não. Ele está dizendo: vinde a mim. Você sabe quem é Jesus Cristo? Você sabe a força que tem quando Jesus Cristo fala: olha, vinde a mim.
quando Ele cita o seu nome e fala, vinde a mim. Você sabe o quão extraordinário é essa palavra? Sabe por quê? Vamos observar um pouquinho Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele tinha total capacidade, autoridade, desde o início até o fim, falar que podemos ir até Ele. Porque dentro desse contexto, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele faz uma citação de Isaías 61, se não me falha a memória, e ele vai dizer bem assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o que ele está dizendo, pode vir a mim, porque se está cego vai ter visão. Pode vir a mim que se estiver perdido vai ser encontrado. Pode vir a mim que se estiver caído a minha destra vai te levantar. Pode vir a mim. Sabe, é tremendo que a gente continua avançando, porque Jesus Cristo disse, olha, pode vir a mim, porque Ele mesmo bradou dizendo, olha, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então Jesus Cristo está dizendo, vem a mim para você se achegar ao teu Pai. E aí é interessante que a gente avança um pouquinho mais na palavra e vamos observar que Jesus Cristo, Ele deixou alguns exemplos e alguns modelos que podemos sim ir até Ele, que podemos sim confiar nele. Sabe, as escolhas e os convites tentam pregar coisas belíssimas, dizendo, olha, esse caminho é bom, esse caminho é maravilhoso, esse é o melhor caminho a se seguir. Só que Jesus Cristo, essa noite, através da tua palavra, Ele está bradando a meio do teu coração, o melhor caminho é o dele, por mais que seja estreito, é o que chega no melhor lugar. Não tem desvio, não tem outro caminho. É esse Jesus Cristo. Vinde a mim, está cansado, sobrecarregado. Venha a mim. E aí a gente avança mais um pouquinho. Jesus Cristo, vamos dizer em termos tecnológicos, Ele deixou um portfólio comprovando que as pessoas podem de verdade ir até Ele. Nesse mesmo livro em que estamos lendo, no Evangelho de Mateus, voltando um pouquinho, lá no capítulo 8, vai narrar a história do centurião, chega até ele e fala, Senhor, o meu servo está enfermo, e Jesus Cristo fala, eu vou curá-lo. E aí no decorrer de toda a história, aquele homem apresenta, olha, eu também sou homem de autoridade, eu tenho soldados que falam, esse vai, vem, ele vem, aí esse faz, ele faz, e ele faz. Ei, Jesus Cristo, em algo muito simples, Ele fala, olha, nem toda Jerusalém eu achei tamanha fé, seja feito conforme a tua fé. Dentro do portfólio de Jesus Cristo, caminhando mais um pouquinho, Ele deixa o paralítico. As pessoas levam o paralítico no capítulo 9, versículo 1, levam o paralítico até Ele. Olha que coisa tremenda, Ele olha para aquele homem e fala, estão perdoados seus pecados. Porque chegou até Jesus Cristo. Aí dentro de todo o movimento daquele cenário, a história corre mais um pouquinho, ele simplesmente olha para aquele homem e fala, então levanta, fique de pé e vá para sua casa. Aquele homem volta perdoado e curado, carregando a sua maca, indo para sua casa e alegrando-se, porque teve um encontro de verdade com aquele que pode fazer alguma coisa. E aí caminhamos mais um pouquinho, Jesus Cristo traz ali outro exemplo para o seu portfólio, a filha de Jairo, tudo isso acontecendo antes desse texto que nós estamos lendo. Ele traz a filha de Jairo, todo mundo conhece o que aconteceu. Isso sem mencionar a cura da sogra de Pedro, sem mencionar os gadarenos, sabe, sem mencionar vários enfermos, vários paralíticos que foram levados até Jesus Cristo e foram curados. Isso sem mencionar o tamanho do poder de Cristo naquele momento, e através de tudo isso ele fala, pode vir a mim, pode olhar o que já aconteceu e pode vir a mim. Sabe, muitas vezes você pensa assim, mas pastor, eu tenho uma vida errada, a minha vida é difícil, dentro de casa, como fala o pastor, eu sou o cão, ninguém me aguenta, ninguém me suporta, eu não consigo, eu faço coisas erradas e por aí vai. Deixa eu te contar uma história, meu irmão. Aquela cédula que estava uma dívida gravada em teu nome, ela foi aniquilada na cruz do Calvário. E Jesus Cristo disse, pode vir a mim, que já rasgou essa cédula. Você tem acesso a mim.
Às vezes o pensamento tenta te fazer escolhas erradas. Eu não presto, vamos dizer assim. E o pensamento tenta te fazer a escolha errada. Meu irmão, a escolha certa, independente do seu pensamento, vá a Jesus Cristo. E aí, caminhando mais um pouquinho, nós vamos observar agora um segundo ponto dessa palavra que nos chama a atenção. E falou profundamente comigo. Eu vou até estender um pouquinho com ela, não vou tomar muito tempo. Mas Jesus Cristo, ele faz o convite e especifica de quem é o convite. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aí eu ministrei até aqui, e muitas vezes, talvez eu sentado no meu lugar, eu vou pensar bem assim, glória a Deus, a palavra essa noite não é para mim. Glória a Deus, a palavra essa noite são para outras pessoas, eu estou isento daquilo que está sendo ministrado. Eu no altar eu poderia até falar isso, eu estou isento daquilo que estou ministrando, não estou. Você não está isento, sabe por quê? A grande realidade nos dias de hoje é que existem muitas pessoas dentro da igreja que se converteram, que aceitaram a Cristo, estão na sua caminhada evangélica de cristão, mas estão oprimidos, estão sobrecarregados. Quando nós falamos em oprimidos, sobrecarregados, a gente não está falando daquele cansaço do dia a dia, eu estou tão cansado porque hoje o dia foi intenso, não. Mas é uma sobrecarga espiritual, um cansaço espiritual, aquele desânimo, aquela, como falam os baianos, aquela leseira espiritual. Sabe, aquilo que tem te desanimado, aquilo que tem te tirado do foco. Sabe, isso te coloca nesse quadro. Jesus Cristo, Ele está me chamando e te chamando também. Às vezes nós rimos para as pessoas, expressamos algo extraordinário, mas aqui por dentro está aquela opressão, está aquele cansaço, está aquela coisa difícil. Sabe, eu queria te falar, é a oportunidade que você tem todos os dias e hoje também de ir até Jesus Cristo, independente se você tem 100 anos de cristão, independente se você se converteu no século passado, você pode estar numa situação dessa sim e pode buscar Cristo. Essa palavra essa noite, ela gera para mim e para você. Sabe por quê? Infelizmente existem pessoas, existem líderes, existem obreiros, existem diáconos. Todo o grupo da igreja e muitas vezes estão dentro desse quadro. E é triste saber que o que tem gerado muitas vezes esse quadro é a religiosidade que tem jogado um fardo, tem colocado um peso, tem gerado essas situações difíceis na vida dessas pessoas e essas pessoas têm entrado nessa situação de desânimo. Sabe, você pode pensar individual no seu coração o que tem sido um cansaço, uma opressão, uma sobrecarga na minha vida espiritual. Você pode refletir e eu vou te dar a resposta agora. Vá a Jesus Cristo. Olha que tremendo, não vou te vender nada, mas eu vou te oferecer o nome que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Sabe, a gente caminha mais um pouquinho, é interessante que essa sobrecarga, esse cansaço, esse desespero, vamos dizer assim, tem feito com que as pessoas andem ansiosas, tem feito com que as pessoas andem em uma velocidade absurda, sem saber aonde elas vão chegar. Sabe, tem gerado esse quadro de ansiedade extrema dentro da igreja, as pessoas caminhando de forma ansiosa, desesperada, sabe, e a ansiedade dentro daquela tradução de estrangulamento, de tirar o ar, de tirar o fôlego, de roubar as forças, de buscar, de embaraçar os olhos e arrancar uma perspectiva futura. Sabe, pessoas vivendo dessa forma dentro da igreja, sendo que existe o remédio de todos os remédios, que é Jesus Cristo. Falando e bradando para mim e para você, é só vir até mim. Ponto. E aí a gente caminha mais um pouquinho e vai observar alguns detalhes que têm gerado essa opressão, esse cansaço dentro da igreja, e a gente parte um pouquinho para o lado dos jovens. Infelizmente, nos dias de hoje, os jovens têm perdido o prazer de ir para a igreja. Os adolescentes têm perdido o prazer de estar na igreja. Sabe por quê? Porque essa opressão, esse cansaço tem chegado até eles
e não tem sido apresentado aquele que verdadeiramente tem que ser apresentado. Eu vou me agarrar às palavras de Rodolfo Abrantes, que ele fala bem assim: aquele que precisa de um jogo de luz para adorar a Deus é porque não encontrou a verdadeira luz. Sabe, o jovem, ele pode sim buscar Jesus Cristo, e o pior de tudo isso, que além dele estar carregando esse fardo, eu estava observando e assistindo algumas ministrações, é comum as pessoas jogarem outro fardo em cima dos jovens, que é vir no altar e falar que o jovem é tudo aquilo que não presta, que o jovem vive desviado, que o jovem é uma vergonha para a igreja, e começa a jogar esse fardo no colo dos jovens. Você que é jovem sabe do que eu estou falando. Todos os momentos, muitas pessoas vão pregar para jovem, não sabe falar do amor, não sabe falar da salvação, mas só fala de coisa ruim, fala que você é uma coisa ruim. Sabe, se você ficou oprimido, cansado e sobrecarregado por conta disso, eu vou te dar uma boa notícia: você não é uma coisa ruim, você é uma coisa boa, que é a imagem e semelhança de Deus. Você não está estragado, você está vivo pelo fôlego da vida daquele que está vivo. O Espírito Santo de Deus, ele não é por faixa etária, nem está censurado a menor idade, ele pode ser para você, e você pode vir até Cristo, independente da sua idade. Você já parou para pensar que os jovens de hoje estão buscando suicídio? Você já parou para pensar que esse quadro está só evoluindo? Na vigília eu até contei um caso que eu passei, eu não vou falar aqui não, por causa do tempo. Mas jovens tentando arrancar a sua vida, adolescentes tentando arrancar a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que deveria dar uma palavra de vida está jogando um fardo nas suas costas. E ele não pode ser cansado ou sobrecarregado por essas coisas. Ele tem que encontrar Cristo para ter vida e ser um modelo de igreja futuro. Sabe, um outro modelo que está se acabando, que está sobrecarregado, está se destruindo, se dissipando, são as famílias dentro da igreja. Vou entrar um pouquinho no espaço do pastor Léo agora. A sobrecarga, a opressão, ela tem acabado com as famílias dentro da igreja. Você já parou para observar que o divórcio, ele caminha numa velocidade absurda, principalmente daqueles que estão dentro da igreja? Sabe, os pais perdem a sua tranquilidade com os filhos, porque ele carrega um fardo tão pesado por conta da religiosidade que não é um modelo dentro da sua casa. Sabe, aquelas pessoas que jogam uma carga tão pesada nas suas costas e esquecem do principal, que é ter a sua família, que é ter o seu lar estruturado na casa de Deus. Sabe, essa sobrecarga, esse fardo, ele tem destruído família, sim. É uma causa que tem destruído. Se você tem ou está passando por essa situação, eu vou te falar algo que você não sabe ainda. Jesus Cristo é a solução. Família pode estar do jeito que for. Está destruída, está acabada, está um desespero só, ninguém consegue dormir. Vinde a mim. Uma solução simples. Uma outra questão também muito séria que sempre está acontecendo é você ver pastores desistindo do seu chamado por causa do fardo que estão carregando. Líderes desistirem do seu chamado por causa do fardo que carrega. Jesus Cristo disse bem assim: olha, está sobrecarregado, está oprimido, vem a mim. Teve um período atrás que, infelizmente, aquele quadro lamentável de pastores se suicidando por estar carregando um fardo sozinho e esquecendo que ele poderia ir até Cristo, que Jesus Cristo garantiria que iria aliviar. Sabe, às vezes você está numa tensão extrema, vá a Jesus Cristo, que Ele pode te aliviar. É interessante também que existe um outro ponto, agora no seu contexto geral: pessoas estão abandonando a Deus, porque estão carregando um fardo que não deveriam carregar. A partir do momento que eu prego em verdades, você que está me ouvindo passa a carregar um fardo que não deveria carregar. A partir do momento que eu começo a pregar em verdades, você começa a carregar coisas que não deveria carregar, você passa a ficar sobrecarregado. A partir do momento que eu começo a fazer, vou falar de forma bem aberta, promessas que eu não posso cumprir, você fica tão ansioso para essa promessa acontecer, que no momento final, no estado final de tudo isso, você vai culpar a Deus. A sua sobrecarga vai ser por culpa de Deus, porque aquilo não aconteceu. Você está sobrecarregado, oprimido, cansado de esperar.
Isso é tão verdade que uma vez eu vi um comentário de uma pessoa, não vou citar nome, que disse, olha, uma profetada chegou para mim e disse que você ia casar e que Deus estava preparando o seu varão, e a varoa era casada. As pessoas carregam esse fardo, porque quem não está alicerçado na palavra, ele pode cair nessa artimanha, ele pode carregar esse fardo, ele pode se largar de Deus. Agora também tem uma coisa boa, tem uma notícia boa. Em cima de tudo isso, Jesus Cristo ele fala para mim e para você bem assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar. E quando a gente passa lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, João vai dizer algo lindo para mim e para você, para a gente encerrar. Ele vai dizer bem assim, olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Pode estar um turbilhão, uma tempestade sobre a sua vida. Vinde a mim, que quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vencerá esse mundo, vencerá esse obstáculo. E para encerrar, eu já vou chamar o louvor também, nós vamos observar o terceiro ponto. Jesus Cristo faz o convite, vinde a mim. E todos os dias nós temos variedades de convites. Eu vou para Cristo ou eu vou para o outro convite. E aí ele especifica quem que ele está convidando. Todos, independente de classe, de grupo, todos estão sendo convidados. E aí ele conclui afirmando algo extraordinário para mim e para você, que eu vos aliviarei. Pode vir um louvor. Sabe o que é tremendo? Tem uma história que eu acho ela fantástica, e ela é de uma mulher que ela não se já chegou até Cristo, mas levaram ela até ele, em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Aquela mulher que foi pega em adultério, que todo mundo conhece. Aquela mulher chegou com fardo nas suas costas de erro, de contrariar a lei, de estar sendo mal vista pelas pessoas. E naquele encontro com Cristo, ela volta com algo maravilhoso. Que quando Jesus Cristo olha para ela e fala assim, olha, cadê teus acusadores? Nenhum estão aqui. E eu também não vou te condenar. Você pode voltar para sua casa e não peques mais. Sabe aquela mulher, imagina ela voltando para sua casa tão renovada, tão revigorada, porque ela estava oprimida, ela estava ao passo da morte, e volta para sua casa com vida. Muitas vezes nós estamos no passo da morte, muitas vezes nós estamos ao passo da desistência, nós estamos ao passo de jogar tudo para o alto. Tem um remédio muito simples. Eu acho que eu não preciso repetir, a igreja já sabe qual é esse remédio. Eu falei muitas vezes que o remédio é Jesus Cristo, vinde a mim, Ele é o remédio. Eu sei que você já entendeu, que você já sabe. Eu não preciso estar aqui para convencer ninguém, isso é o papel do Espírito Santo. Sabe, enquanto muitas vezes a gente tem a tendência, vou procurar um psicólogo, vou procurar isso, vou procurar aquilo. E muitas vezes a gente deixa a palavra de Deus passar despercebida. Sabe, uma coisa muito simples, um versículo pequeno, mas tão impactante, onde Jesus Cristo fala com todos nós. Sabe, não é nenhum invencionismo, nenhum positivismo, para poder trazer esse contexto à igreja, é algo que é real, e é da palavra de Deus. Sabe, você pode, não sei a forma que você entrou, nós já oramos no primeiro momento, antes da palavra. Nós oramos acerca desse contexto, as pessoas vieram aqui, se derramaram. Mas eu acho fantástico que, não sei se você percebeu, mas o louvor hoje foi só enaltecendo o nome de Cristo. Em momento algum a gente cantou uma letra dizendo assim, eu vou receber a vitória. Foi só enaltecendo a Cristo. Sabe, antes da palavra, o pastor trouxe um contexto dizendo, olha, sei o fardo que você está carregando, o momento impossível que você está vivendo, mas com fé, chamou aqui à frente para que possamos orar, para que o impossível se torne possível nas mãos de Deus. Sabe, aí a palavra vem num contexto bem simples.
Um convite: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Às vezes eu posso até dar uma de durão, eu não estou cansado e nem sobrecarregado. Mas Jesus Cristo também me chama: pode vir a mim, porque eu vou aliviar. Deixa eu abrir um parêntese rápido. Quando a gente tem uma enfermidade, geralmente o que vai aliviar a enfermidade é um remédio. Mas o remédio, por mais que você não aceite, é simplesmente uma droga. E essa droga, utilizada por constância, ela vai viciar. E quando eu fico viciado por essa droga, ela vai desencadear outras doenças ou a necessidade de eu usar uma droga maior, mais forte. Então sempre isso vai acontecer, sempre vai ser gradativo, eu sempre vou precisar de algo mais forte. Agora, quando nós estamos enfermos da alma, não adianta buscar aqueles que tentam resolver só com palavras. Quando eu estou cansado e oprimido, eu não preciso buscar as coisas ou as pessoas. Tem um remédio simples, eu posso buscar Jesus Cristo. E sabe o que é melhor? Que se você viciar nele, você vai precisar mais dele. Você vai querer mais dele. Queria te convidar a se colocar de pé. Deus, Ele conhece o coração de cada um que aqui entrou e sabe da necessidade de cada um que aqui está. Sabe, às vezes você está aflito, não consegue nem dormir. Ansiedade talvez bateu na sua porta, enfermidade. Começou a desestruturar a sua família, começou a desestruturar a sua casa. Talvez a sua vida espiritual tenha entrado em decadência. De forma muito doce, Jesus Cristo fala para mim e para você: vinde a mim. Não vivemos o milagre porque de fato não vamos até Cristo. A nossa alma não é curada porque muitas vezes deixamos Cristo de lado. Meu irmão está cansado, está sobrecarregado, a sua alma está bradando. Se agarra a Jesus Cristo essa noite. Abraça Ele e fala assim: Senhor, não te solto nunca mais. Mas eu quero estar do seu lado. Eu quero ter o Senhor do meu lado. Eu quero caminhar contigo e na minha caminhada eu quero ter certeza que o Senhor está caminhando comigo. Eu quero me desprender daquilo que me desgrudou de Ti. Eu quero largar as filosofias, as ideologias, os discursos bonitos, aquele português bem falado, eloquente, que me convence. Eu quero me desprender disso e partir para algo muito simples. 3 palavrinhas: vinde a mim. Quero me desprender dos grandes convencimentos, das grandes oratórias. E a Cristo. Muita intelectualidade, muito conhecimento, muita informação. Como fala o pastor Guilherme, eu quero ir para Cristo para ter transformação. Todos os dias nós temos a oportunidade. Eu não vou ser injusto de falar que hoje é a oportunidade. Você pode ter várias oportunidades, sim, que seja da vontade de Deus, claro. Mas essa noite nós temos um privilégio de levantar um clamor a Deus. Você pode ficar à vontade. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, fica à vontade. Se você quiser continuar de pé, fica à vontade. Se você quiser vir para o altar de novo, fica à vontade. Mas eu queria te convidar nesse momento a levantar um clamor e começar a se apresentar a Deus falando: Senhor, estou oprimido sim, estou sobrecarregado sim, mas o Senhor vai ser o meu remédio, o Senhor vai ser a minha cura. Eu quero me achegar a Ti, não a uma religiosidade, não a uma denominação, não a uma placa, não a nome de um pastor, não a um local, um espaço físico, mas eu quero me achegar a Ti, Senhor.